Tem hora que parece que nada vai dar certo. Tem hora que parece que já acabou uma história. Tem hora que parece que a gente vai ser injustiçado, que a gente vai ser maltratado, que todos os sonhos da gente vão cair por terra, que as pessoas que a gente ama vão sofrer e a gente junto. É nessas horas que a gente precisa de uma expressão muito forte na nossa vida. É a expressão de repente. Você quer saber mais sobre isso? Então fica comigo nesse vídeo, porque o de repente vai te pegar. Vamos lá. Por hora, se inscreve no meu canal, toca no sininho, porque todos os dias eu tenho um vídeo aqui para abençoar a sua vida. E eu queria que você me acompanhasse diariamente. Eu faço com tanto amor isso. Todos os dias eu coloco aqui algo para te abençoar. Então, por favor, vamos junto. Todo dia, indo para o trabalho, indo no metrô, andando de carro, fazendo uma caminhada, poucos minutos, mas de coisa boa para o seu coração, tá bom? Hoje eu quero ler o texto de Atos capítulo 2, no versículo 1 e 2, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Sabe, quando Jesus foi à cruz, houve um medo muito grande, um medo absurdo. E depois o Senhor Jesus ressuscitou. A esperança voltou. Mas depois Jesus vai aos céus e deixa os discípulos na terra. E aí, por mais que Jesus tenha dado orientações, fica um sentimento assim, como que vai ser agora? Perdemos nosso líder. Ele falou que viria uma solução, que viria alguém em seu lugar. Como vai ser isso? Eles não entendiam bem que a ida de Jesus era uma perda para algo melhor. Porque Jesus estava circunscrito a um corpo. E só poderia estar ou na Judéia, ou na Galiléia, ou em Samaria. Ele não tinha como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque estava circunscrito a um corpo. E quando ele foi ao céu, ele então enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo não está mais circunscrito a um corpo. Ele é um Espírito e ele se manifesta em cada coração que se rende ao Senhor. Então era muito melhor o que ia acontecer. A presença espiritual de Jesus dentro da gente. Só que os discípulos não sabiam disso. Eles estavam assustados. Eles estavam temerosos. Como vai ser o nosso futuro? E aí acontece isso aqui, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, era uma festa muito importante na vida do povo judeu. Até hoje essa festa acontece. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, obedeceram à ordem de Jesus. Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém, todo mundo junto, não vai para lugar nenhum. Eles obedeceram. Aí diz assim, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. De repente, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. De repente, o Espírito Santo os tomou. De repente, eles entenderam tudo que tinham de dúvida. De repente, eles entenderam tudo o que estava como incógnita nos seus corações. De repente, eles foram supridos de tudo que precisavam. De repente, eles perderam todos os medos, as angústias que os dominavam. De repente, o Espírito Santo veio, caiu sobre eles.
foram tomados pelo Espírito Santo, uma alegria incalculável, um prazer assustador. Quem procura, acha. Eles ficaram ali em obediência a Jesus, esperando o que viria. Não sabiam o que, não sabiam como seria, mas ficaram ali. Foram obedientes mesmo na dúvida, foram obedientes mesmo no medo, foram obedientes mesmo na angústia, na incerteza. E por causa da obediência, de repente algo aconteceu. Sabe, às vezes você está passando por problemas na sua vida, está passando por dificuldades, está passando por algumas angústias muito profundas, talvez com seu filho, talvez no seu casamento, talvez na sua vida financeira, talvez em relação ao seu trabalho, em relação ao futuro da sua empresa, e você fica numa angústia e tudo, e aí você começa a procurar atalhos para resolver sua vida. Aí você começa a querer fazer coisa errada para arrumar um dinheiro por fora, você começa a tentar resolver no grito alguma coisa, você começa a meter os pés pelas mãos, pegar dinheiro emprestado, dinheiro para agiota, para tentar resolver um problema, e aí você tinha um, agora vai ter dois, e ainda vai ter um agiota ainda te perturbando. Resumindo, muitas vezes a gente troca a obediência pelo pragmatismo, e aí a gente não vive o de repente. O que Deus espera da gente é que a gente obedeça. É para ficar, fica. É para ir, vá. É para aceitar, aceite. Não é para aceitar, não aceite. Ainda que pareça que você vai ter muitas perdas. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Pede para Ele te orientar. Esse povo estava lá, obedecendo sem entender, amargurado. Jesus foi, nos deixou. Ele subiu aos céus na frente dos discípulos. Os discípulos ficaram maravilhados com aquilo, mas ao mesmo tempo ficaram assustados com aquilo. Mas o de repente funciona. São esses de repente que mudam a nossa vida. São esses de repente que mudam a nossa história. São esses de repente que fazem a gente ter uma história para contar que a gente nunca teria, se não fosse a dor, a angústia, a dificuldade que a gente viveu. Essas situações difíceis, às vezes, não é que Deus está falando, não, vai ficar nisso aí, não! Deus está falando, ó, eu quero que você saia, mas eu quero que você viva uma vida de obediência para ver o de repente. Para ver o de repente, como eu venho, abro uma porta, boto alguém no teu caminho, te dou um conselho sábio, abro um caminho para você que você nunca imaginou e eu mudo a sua história. Que Deus te abençoe, que Deus mude a sua história e que você creia, na tua vida virá um de repente. Faz o seguinte, faz um comentário do que você achou desse vídeo, me dá um like, copia o link e manda para os seus amigos. Até amanhã. Você já adquiriu o Maratona 365? É meu novo livro com meditações diárias para que tenhamos um ano de sucesso. São meditações na Palavra de Deus e muito próprias para o dia a dia, muito práticas. Você não vai se arrepender. Vamos juntos? Adquira agora o Maratona 365.